Olá, senhoras da nossa oásis aqui da Feliz, mais um encontro, estamos tendo um encontro virtual. Iniciamos o mês de setembro, mês da primavera, onde a gente tem a alegria das flores. Também iniciamos um mês de uma campanha muito importante no Brasil, que é o Setembro Amarelo, que visa falar do suicídio. E hoje nós também tocaremos nesse assunto. Vai ser o tema da nossa reflexão hoje nesse encontro da UAS, que é encontro de meditação, de devoção. Quero saudar cada uma de vocês com as palavras das senhas diárias para hoje, muito bonitas, aliás. Do livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras alegres e amáveis nos alegram. E Efésios 4:32, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Palavras realmente bonitas que nos trazem um incentivo de sermos bons e amáveis também com os outros. Setembro está iniciando, temos o nosso roteiro da oásis, ele fala do Setembro Amarelo, mas também nos traz, como todos os meses, as datas importantes, então. Lembramos a fundação do primeiro grupo de oásis do sul do Brasil, em Blumenau, Santa Catarina, no dia 1º de setembro de 1907. Também dia 7 de setembro temos a independência do Brasil, do ano de 1822. Temos também, no dia 20 de setembro, o dia da escola dominical, do culto infantil, tão importante na nossa igreja. Dia 20 a 27 de setembro, a Semana da Oase. Vamos nos preparar para ter um encontro significativo também, mesmo de forma virtual. Dia 21, o dia da árvore. E dia 27, o dia do ancião e da anciã. Palavra de Martim Lutero, no nosso roteiro da Oase. Assim está escrito: sejas tu uma pessoa cristã, não apenas no nome, mas também por meio de tuas atitudes. Palavra de Lutero, então, conversa com as senhas diárias, que nos chama a sermos alegres e amáveis com os outros. Vamos ter nosso momento de oração, pedir um abençoado encontro ao nosso Deus? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um encontro da oásis que podemos ter nesta tarde de quinta-feira, 3 de setembro. Pedimos que Tu estejas conosco e fales ao nosso coração, que Tu possas nos dar a Tua palavra e o Teu ensinamento, e que o Espírito Santo esteja conosco nesta tarde de devoção. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Primeiro encontro do mês, também lembramos as aniversariantes. Temos 3 aniversariantes em setembro. Dia 5 de setembro, daqui a 2 dias, a dona Dulce Fetter faz aniversário. Parabéns, dona Dulce. Dia 5 de setembro. E dia 21 de setembro temos 2 aniversariantes muito especiais. A dona Iria Bart e a dona Lone Auler. As 2 irmãs, então, fazem aniversário no mesmo dia, dia 21 de setembro. Então, parabéns, dona Iria, parabéns, dona Lone, e que Deus as abençoe sempre. Para nossas aniversariantes desse mês de setembro, dona Dulce, dona Iria e dona Lone, vai o primeiro hino. Ó Senhor dos altos céus, Großer Gott, wir loben dich. Então, este hino vai como um parabéns, então, para as nossas aniversariantes de setembro. Que Deus as abençoe. Ó Senhor dos altos céus, tua força enaltecemos, com a terra
Muito bem, e no número 243 do nosso cenário, Kroja Gott wir loben dich, ó Senhor dos altos céus. Muito bonito. Nós hoje vamos falar sobre Setembro Amarelo e na UASE a gente sempre teve essa oportunidade de lembrar datas que são significativas dentro do calendário nacional, campanhas. Já tivemos pessoas da saúde mais de uma vez aqui do nosso município nos alertando sobre essas campanhas que são realizadas, trazendo uma palavra para nós, né? A última vez, se eu não me engano, nós tivemos 2 técnicas de enfermagem ali do posto de saúde, vieram conversar conosco numa dessas campanhas nacionais, e agora a gente tem o Setembro Amarelo. E é uma oportunidade da gente falar de suicídio, e talvez vocês pensem, mas fala disso, a gente nem deve falar disso, né? Na verdade, essa campanha, então, Setembro Amarelo, é justamente para a gente falar sobre isso, para a gente não deixar esse assunto na escuridão, na penumbra, que isso não seja um tabu, porque o que a gente não fala, isso pesa ainda mais. E a gente sabe isso também da nossa vida, né? Quando a gente tem um problema e a gente não consegue falar sobre ele, quando a gente não tem ninguém para desabafar, ele se torna ainda mais pesado. Então, o suicídio é um tema pesado, é um tema doloroso. Nós já tivemos senhoras da nossa UASE que sofreram com isso. Então, a gente não tem vontade de falar, e por muito tempo foi um tabu se falar de suicídio. Se pensou, isso chama mais ainda quando se fala. Mas, na verdade, a gente deve falar, a gente deve esclarecer, e fiquei muito contente que no nosso roteiro da UASE tinha também um texto sobre isso, escrito por uma psicóloga. Então, a gente vai trabalhar um pouco, e também a gente vai lembrar que a UASE é um local onde a gente pode falar dos nossos problemas também. E nesse tempo de pandemia isso ficou ainda pior, porque a gente fica um pouco distanciado das pessoas que a gente tinha mais contato. Então a gente pode usar o telefone, a gente pode usar o WhatsApp, quem tem, né? Para ficar mais perto, para conversarmos, para não ficarmos sozinhos, sozinhas, para termos com quem desabafar. O texto de hoje, que vai nos trazer também uma luz para essas situações que levam as pessoas ao desespero, vem do Salmo 46. Ele é muito bonito e eu vou fazer a leitura na linguagem mais antiga. Quem tem uma Bíblia, então, um pouco mais antiga, pode pegar ela para acompanhar a leitura do Salmo 46. Eu acho que ele nos fala mais nessa linguagem mais antiga, tá? Então, se vocês lerem uma Bíblia nova com a linguagem atualizada, vai ter bastante partes diferentes. Mas nós temos as nossas Bíblias, né, guardadas. Pega uma Bíblia antiga, lê o Salmo 46, você vai ver. Muito bonito. Eu estou usando a edição revista e atualizada, então, da Bíblia. Diz assim o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas aflições. Portanto, não teremos medo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra,
até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bonito, um salmo que toca o nosso coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas aflições. Hoje que nós queremos falar então de Setembro Amarelo, de suicídio, tema pesado, primeiramente a gente tem que lembrar, Deus está conosco e Ele nos ajuda para que a tribulação não seja tão pesada, para que a gente não tenha tanto desespero na vida. Agora, nesses tempos de pandemia que a gente está vivendo em 2020, o desespero de muitas pessoas é grande. Como fazer com o seu trabalho, com o seu emprego? As famílias se perguntando como fazer com as crianças. Será que elas serão prejudicadas? Será que elas não vão conseguir ter seu estudo recuperado nesse ano? As pessoas também discutem um pouco mais, se desentendem, porque umas têm uma opinião, as outras têm outra opinião. E tudo isso deixa o coração pesado. A gente vive tempos mais sombrios, de maior aflição. E o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio em tempos de aflição. E é a grande aflição da alma que leva as pessoas a atentar contra a sua vida. Quem comete suicídio, na maioria das vezes, ele procura uma saída para essa aflição. Ele procura uma cura para essa dor e ele procura um fim para a sombra que tem na alma. Mas esse fim, de forma alguma, deve ser o fim da nossa vida. O fim da sombra da alma, o fim das aflições, ele passa também pela fé. Ele passa pela pessoa amiga, ele passa pelo pastor que pode te ouvir, ele passa pela oração. Então a gente tem outros caminhos. A gente não precisa deixar que as coisas cheguem a tal ponto que a nossa vida vai correr perigo por causa de problemas, por causa de situações difíceis. E é importante que a gente fale o quanto isso pode ser perigoso, porque pode ter alguém do nosso lado que está passando por uma dificuldade. E nesses tempos de isolamento, às vezes as pessoas ficam mais sozinhas. É preciso a gente ligar, é preciso a gente dizer, eu estou aqui. É preciso que uma mensagem como essa da nossa Oásis chegue a mais pessoas para dizer, Deus é o nosso refúgio em tempos de aflição. E as pessoas que servem a Deus devem ser instrumento desse refúgio, devem ser as paredes dessa fortaleza. Assim deve ser também a Oásis. Eu não sei quem de vocês tem acesso, então, ao roteiro, ao texto, mas eu quero ler um parágrafo que a psicóloga Poliana Luísa Morilha Tosatti escreveu sobre o Setembro Amarelo no roteiro da Oásis. E acho que ali está um pouquinho do resumo do texto dela e também do que se busca a nível nacional com essa campanha. Setembro Amarelo tenta superar o mito de que falar de suicídio é algo perigoso ou incentivador, retirando a crença de que pessoas que ameaçam se suicidar nunca o farão, ou ainda superando o preconceito de que estamos blasfemando ao nos referir com respeito e compreensão a esse tema tão estigmatizado. Essa campanha, ao retirar das sombras o suicídio, retirou do exílio as pessoas que, ao tentar matar uma dor insuportável, acabam por tirar a própria vida. Então é isso, não quer dizer que a gente incentive, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar para que talvez alguém que se sinta angustiado, perdido ou sufocado possa talvez ter uma frase de dizer, eu preciso de ajuda, e isso basta. Talvez alguém pode chegar ali, alguém pode ajudar para que não chegue nesse ponto, né?
de alguém tirar a própria vida. Então vamos falar disso, vamos nos colocar ao lado. Setembro Amarelo é o momento da gente pensar. Se nós somos filhos desse Deus que é refúgio e fortaleza, a gente também tem que ser refúgio para quem está próximo, para quem está do lado, para quem precisa da nossa ação. Então, olhem em volta. Se vocês precisam conversar, a gente está aqui para isso. Vamos nos ajudar. Não vamos deixar que as aflições da alma tomem conta do nosso ser. Certo? Cantemos o nosso próximo hino. Esse hino, então, vocês me ensinaram, eu gosto demais. Ouvi o Salvador dizer. Hino número 450 do HPD 2. Ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim, e nos meus braços podes ter consolação sem fim. Então eu vim e lhe entreguei meu triste coração, abrigo, gozo e paz achei consolação. Ouvi o Salvador dizer, de graça eu sempre dou. As águas vivas vêm beber, da vida fonte eu sou. Minha Jesus, e me prostrei, as águas bebi, jamais a sede sentirei, estando sempre aqui. Ouvi o Salvador dizer, a luz do mundo sou. Ó, vinde a mim e quem vier, a luz da vida dou. Minha Jesus, e nele achei o sol que brilha em mim, e nessa luz eu andarei até da vida ao fim. Vamos fazer a nossa oração final. Vamos pedir que Deus cuide de nós, que Ele guarde a nossa vida e que também nos acompanhe, hoje e sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, guarda-nos também nesse mês de setembro, esteja com nossa família, com as pessoas que queremos bem. Olha também por aqueles que sofrem com as angústias da alma. Não deixa que as sombras do desespero tomem conta das pessoas a ponto delas ficarem tão desesperadas de atentarem contra a própria vida. E dá que nós possamos ser refúgio e fortaleza como teus filhos e tuas filhas. Ajuda também para as pessoas que precisam um ouvido atento, uma palavra de consolo para quem sofre. Bondoso Deus e Pai, cuida também das senhoras da nossa oásis e as ampara. Olha pelas aniversariantes desse mês, a Dona Dulce, a Dona Iria e a Dona Lone. Cuida delas e as guarda na palma da tua mão. Olha também por nossa igreja, Senhor, e dá que possamos ser refúgio e fortaleza para todos aqueles que necessitam de amparo também nesse tempo. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, quando juntos oramos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, que a gente possa também falar então desse tema suicídio, que a gente não tenha medo. Não é necessário que a gente
use isso como uma das falas mais importantes, acho que a gente fala o tempo todo sobre isso, mas é importante sim a gente falar que esse é um tema necessário de ser olhado, de que a gente tem que prestar atenção às pessoas à nossa volta. Às vezes tem alguém bem perto de nós que precisa de um refúgio, precisa de uma fortaleza. Lembremos de Deus, lembremos da ordem de Jesus Cristo de ir até o próximo e também lembremos que Ele é nosso refúgio e fortaleza sempre. Um abençoado setembro para vocês, senhoras, e que Deus abençoe nossa primavera que vem chegando e que a gente possa ter mais alegria também a partir desse momento, que a gente possa também ter mais beleza, tá? Fiquem com Deus e um abençoado mês de setembro a todas. Amém.